Hallo! Estamos aqui em mais um vídeo de alemão da Cultive. Vamos retomar algumas coisas na aula de hoje, tá? O nosso tema são frases interrogativas em alemão. Vamos retomar aqui todo o processo de construção de frases aí em alemão, mas a gente também vai aprender uma coisinha nova que a gente não tinha visto até então, tá? Então, papel e caneta na mão e los geht's, né? Então, vamos lá. Retomando aqui, a gente tem exemplos de W-Fragen, né? Que são aqueles pronomes que começam com W, né? Boa parte dos pronomes interrogativos em alemão começam com W. Então, aqui eu trouxe para vocês novamente alguns exemplos. Existem muitos outros além desses, mas esses são os mais comuns aqui no início, tá? Então, a gente tem aqui wer, quem, was, o que, wie, que dá a ideia de como ou quão, dependendo da situação, né? Wann, quando, warum, porquê, que é o porquê de pergunta, tá? Wo, onde, woher, de onde, e wohin, para onde ou aonde, tá? Então, aqui são só alguns exemplos de W-Fragen, que a gente já viu, só para vocês anotarem aí, para quem não tinha anotado anteriormente, tá? Porque é importante a gente ver isso trocentas mil vezes, né? Mas o que acontece aqui com as W-Fragen, que é o mais importante para a gente na construção de uma pergunta, tá? A gente coloca o pronome interrogativo no início, tá? E depois, na minha segunda posição, obrigatoriamente vai vir o meu verbo, tá? Obrigatoriamente. E na terceira ali, acompanhando o meu verbo, vai vir esse meu pronome, tá? O meu sujeito. Então, os exemplos que eu trouxe aqui são: Wohin gehen wir heute? Para onde vamos hoje? Para onde nós vamos hoje? Wohin gehen wir heute? Tá? Wohin na primeira posição, gehen, meu verbo na segunda obrigatoriamente, wir, sujeito e depois o complemento, tá? É assim que a gente formula ali W-Fragen, tá? Segundo exemplo, wie viele Bücher hast du? Aqui vocês vão pensar, mas Mari, wie viele Bücher são 3 palavras. Sim, mas faz parte da mesma ideia. É quantos livros? Wie viele Bücher? Quantos livros? Eu não consigo trocar ali, mandar o livro para o final, né? Os livros para o final. Nem em português a gente consegue isso. Então, é uma ideia única. Quantos livros? Posição 1. Na minha segunda posição, obrigatoriamente, vem o meu verbo. Hast du? Quantos livros você tem? Wie viele Bücher hast du? Tá? Terceiro exemplo. Wann können wir losgehen? Né? Com o verbo können, que a gente já aprendeu, que é aquela ideia de poder ou saber, dependendo da situação, né? Ele é o meu verbo conjugado. Então, é ele que aparece lá na minha segunda posição. Wann, meu pronome interrogativo. Können, meu verbo conjugado. Wir, meu sujeito. E automaticamente lá ao final eu tenho a ideia do losgehen, que é a ideia do sair, partir, o meu verbo no infinitivo. Mas é uma construção específica aqui com o meu verbo modal können, tá? O meu outro verbo no infinitivo obrigatoriamente vai para o final. Mas atentem-se aqui novamente, na W-Frage é W-Frage ali, verbo, sujeito e o restante da minha oração, tá? Isso é bastante importante. Vamos adiante. Aqui, um outro exemplo de perguntas que a gente já viu são as perguntas que a gente chama de Ja, Nein, Fragen, né? Perguntas de sim ou não. O que acontece nessa situação, e é o único contexto, o meu verbo vai para a primeira posição, para eu diferenciar isso de uma pergunta, de uma resposta, Entschuldigung, né? De uma afirmação. É diferente em português. Em português a gente usa a entonação. Em alemão não funciona dessa forma, tá? Se eu quero fazer uma pergunta que tem ali como resposta sim ou não, o meu verbo obrigatoriamente tem que ir para o início da oração. Se eu uso isso enquanto uma afirmação, aí sim o meu verbo vai para a segunda posição, tá? Então, os exemplos aqui são: Sind Sie verheiratet? Você é casado ou casada, né? Sind Sie verheiratet? Vocês percebem que é uma pergunta fechada. Eu posso simplesmente responder aqui com sim e não e tá tudo claro, tudo certo, tá? Verbo na primeira posição, pronome em seguida, grudado ao meu verbo, né? Meu sujeito. E lá, depois, o meu complemento, tá? Próximo exemplo. Kaufst du oft Kleidung? Você compra roupa com frequência? Novamente, a minha resposta possível aqui é sim e não, mas o meu verbo conjugado fica na primeira posição. Se eu digo du kaufst Kleidung, oft Kleidung, né?
eu estou simplesmente afirmando, porque eu tenho o meu sujeito na primeira posição e o meu verbo na segunda. Então, para eu transformar isso obrigatoriamente em uma pergunta, não vai ser simplesmente pela entonação, tá bem, pessoal? O meu verbo tem que ir ali para o início, tá? E o meu terceiro exemplo é Können wir heute Pizza essen? Können wir heute Pizza essen? É uma pergunta de sim ou não. A gente pode ou não pode, né? Comer pizza hoje. É o meu verbo modal, conjugado, können, já vimos isso, lá no início da minha pergunta. Depois eu tenho o meu sujeito, wir. Heute é o meu advérbio ali de tempo, né? Hoje. Informação temporal sempre vem antes, sempre tem primazia em relação às informações, às demais informações, tá? Heute, pizza, né? Pizza, essen, comer. Por que esse meu essen vai lá ao final? Porque eu tenho aqui um verbo modal, que é o verbo können, né? Meu verbo können é conjugado e meu outro verbo vai lá no infinitivo ao final, tá? Então, lembrem-se sempre, para formar uma pergunta de sim ou não, o meu verbo tem que ir aqui para o início da pergunta, tá? Porque senão isso vai ser simplesmente uma afirmação. Então, cuidado aí. Mas agora eu tenho aqui formas de resposta. Por que eu trouxe isso? Você já vai entender por quê, tá? Sind Sie verheiratet? Você é casado? Como eu posso responder aqui? Ja, ich bin verheiratet, né? Sim, eu sou casado. Ou eu posso responder que nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin Single, né? Não, eu não sou casado, eu sou solteira. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin Single, né? Então, duas formas de resposta possíveis aqui, ja ou nein, tá? Agora, eu trouxe o seguinte exemplo aqui, eu quero ver com vocês se vocês percebem uma pequena mudança aqui. Com certeza, né? Primeiro a gente percebeu uma mudança ali na minha pergunta, ó. Antes eu tinha sind Sie verheiratet? Você é casado. Agora eu tenho o seguinte exemplo. Sind Sie nicht verheiratet? Você não é casado? Eu tenho um exemplo aqui de uma negação, né? Eu tenho a presença de uma negação na minha pergunta. O que acontece na minha forma de resposta positiva? Eu vou usar aqui o doch. O que é o doch, tá? Ele buga às vezes a nossa cabeça, mas é importante da gente entender o que ele significa. Ele é traduzido como um sim, tá? Mas ele é uma negação da minha negação. Epa, agora eu já me confundi tudo, né? Não sei mais, Mário, o que você está falando. Calma, tá? O que indica o doch? Ele precisa de uma negação na minha frase ou na minha pergunta para existir. Eu uso o doch somente para ir contra essa negação, para ir de frente ali com essa negação, tá? Então, por isso eu usei o doch aqui. Se eu uso ali na minha pergunta uma negação, sind Sie nicht verheiratet? Você não é casado? E eu quero ir contra essa negação, aí eu uso o doch, tá? E isso simplesmente, se eu largo simplesmente ali um doch, isso vai indicar que sim, eu sou casado. Eu não preciso nem complementar ali a minha oração, porque o doch já deixa isso claro, tá? Então, doch, ich bin verheiratet. Sim, eu sou casado, eu sou casada, tá? Então, depois eu vou sintetizar ali para vocês. Para utilizar o doch, eu preciso de uma negação na minha pergunta, tá? É diferente daqui, ó. Nessa pergunta a gente não tem negação. Eu pergunto simplesmente sind Sie verheiratet? Você é casado? Sim. Ja, normal. Mas é diferente daqui porque aqui eu tenho essa presença da negação, tá? Que vai complicar um pouquinho ali a minha resposta, tá? Mas se eu quero de fato negar, eu uso nein, tá? Aí não vai mudar de fato. Nein, ich bin nicht verheiratet. Eu não sou casado, tá? Então, quando que aparece o doch, tá? O doch é uma negação da negação. Ou seja, ele é um sim, mas ele precisa dessa negação ali na minha pergunta ou na minha frase anterior para existir, tá? Eu preciso dessa negação para eu ir de frente ali com o doch, para eu bater nessa minha negação, tá? Então, cuidado, ele vai existir, vai aparecer em alguns contextos e agora vocês sabem. Então, a gente não chama simplesmente de ja, nein, fragen. A gente chama de ja, nein, doch fragen, porque são perguntas de sim ou não que eventualmente o doch pode aparecer aí para dar essa ideia do sim, né? Obrigatoriamente indo contra uma negação, tá certo? E agora eu trouxe outros exemplos aqui para a gente entender a questão do posicionamento ali nas perguntas, né? No geral em alemão. Was machen Sie gern? Ó, uma V-Frage na primeira posição,
verbo na segunda e depois o meu pronome. Was machen Sie gern? O que você gosta de fazer, né? O que você faz com prazer. Segundo exemplo ali é uma pergunta de sim ou não. Como eu sei disso? Porque o meu verbo está no início, então automaticamente eu sei que é uma pergunta de sim ou não. Schaust du gern Serien? Você gosta de assistir séries? Schaust du gern Serien? Ja, ich schaue gern Serien. Nein, ich schaue nicht so gern Serien. Sim ou não, tá? Então é a única possibilidade de resposta a essa pergunta aqui, certo? Ich schaue sehr gern Serien. E só trouxe um exemplo aqui de afirmação para vocês perceberem o meu verbo. Na afirmação, o meu verbo fica aqui na segunda posição. É diferente de eu colocar o meu verbo ali no início, que vai indicar essa pergunta de sim ou não, tá? Du fährst gern Rad, oder? E aí vocês vão me perguntar, mas Mari, isso aqui é uma pergunta, tá? Por que o meu verbo está na segunda posição e não no início? Porque aqui eu tenho aquele oder ao final. Esse oder ao final dá uma ideia de né, ou não é, tá? Então, é quase ali uma pergunta que é quase uma afirmação. Então, por isso, a gente usa uma ordem de afirmação nessas situações, tá? Du fährst gern Rad, oder? Você gosta de andar de bicicleta, né? Então, eu já estou quase afirmando. Por isso, a gente usa uma forma aqui de afirmação. Mas tem que ter o oder ao final, tá? Se não tem o oder, aí eu quero fazer uma pergunta, aí o meu verbo vai para o início, tá? Como forma de resposta, ja, ich fahre sehr gern Rad, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta. Sim, eu gosto muito de andar de bicicleta. Ja, ich fahre sehr gern Rad, tá? Então, cuidado. Somente se aparecer esse oder aqui, caso vocês queiram, né, essa informação, é importante vocês saberem também. Caso esse oder apareça numa pergunta, nessa ideia do né, tá? Aí sim a gente usa uma ordem ali de afirmação. Mas em uma pergunta de sim ou não, aí a gente tem que lembrar daquela ordem ali do verbo na primeira posição, ok? Obrigatoriamente. Certo? Deixei aqui alguns exemplos de verbos, Frage, pronomes, tudo misturado, para vocês tentarem fazer frases aqui, tá? Lembrem aqui, revisem a aula de hoje, ela é bastante importante, tá? Então, tentem formular frases aqui, formular perguntas, e tentem responder essas perguntas também, é importante. Eventualmente, vocês podem até usar o doch ali se aparecer uma negação na pergunta, tá? Ou vocês podem acrescentar essa negação exatamente para treinarem ali o uso desse doch em alemão, tá? Então, façam esse exercício, tentem colocar isso daqui em ordem, em formas de perguntas, né? Percebam se é uma V-Frage, se é uma Ja-Nein-Frage, como funciona isso daqui ali, né? Numa pergunta, a ordem da pergunta. Revejam a aula de hoje se for necessário, façam as anotações de vocês e tentem, por favor, fazer esses exercícios. Eu sempre gosto de trazê-los aqui ao final, né? Porque é uma forma de vocês praticarem o que a gente vai vendo aqui, eventualmente, ao longo do curso de alemão da Cultive, tá certo? Desejo a vocês bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Tschüss, tschüss!